Eu sou o Professor Helder e você está no Herbologia e Poções. Esse semestre promete, né? A gente tem filme novo de Animais Fantásticos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula! Eu sei que eu estava sumido, parem de ficar reclamando que tivemos um pequeno percalço com as corujas do Ministério da Magia, naquela mesma época dos caminhoneiros que teve paralisação, e daí foi um rebuliço de herbólogos, magizoologistas e outros tantos profissionais que foram recrutados ali para resolver aquela treta. Problemas mágicos à parte, a gente teve muito trabalho no primeiro semestre lá na faculdade que eu leciono. Hogwarts não, Hogwarts segue tudo tranquilo. Então teve muitos afazeres, projetos grandes para a gente fazer como professor, e por isso eu demorei um pouquinho além do que foi previsto para colocar vídeo aqui no canal. Mas agora já estou retomando a produção dos vídeos, e hoje a gente vai continuar sobre o último assunto que terminamos, que é metabolismo de criaturas mágicas. Então você fica aí para a gente acompanhar a aula de hoje. A gente precisa terminar aquele assunto que começamos outrora, que era o metabolismo de criaturas mágicas. E hoje, na parte de número 2, a gente vai só finalizar o conteúdo, que é uma coisa muito simples. Eu quero falar com você sobre interconversão de nutrientes. Eu quero que vocês se lembrem o que seriam macro e micronutrientes, já que a gente vai precisar disso na hora de conversar sobre o assunto do dia, tá? Do ponto de vista nutricional, e os nutricionistas em formação, inclusive você que está em casa que é da área de nutrição, você já deve ter ouvido seus professores falarem entre macro e micronutrientes, né? O que seria isso? O nome macro e micronutriente, ele está diretamente relacionado com a massa que você ingere, ou seja, o conteúdo de comida que você está comendo. Eu vou dar um exemplo bobo, mas que vai te ajudar. Você, por exemplo, quando come, sei lá, uma batata no shopping, ou você come arroz, ou qualquer coisa do tipo, você pode pegar um pouco de sal e salpicar sobre a comida. Sei que você costuma fazer isso. Você não pega arroz e fica salpicando arroz em cima de uma pedra de sal. Ou seja, você geralmente pega um conteúdo grande de comida, como arroz, batata ou qualquer outra coisa, e pulveriza um pouco de sal. Ou seja, a quantidade de sal é micro, é muito pouca. Então o sal, nesse caso, né, nesse ponto de vista, ele seria o que a gente chama de micronutriente. Quais são os micronutrientes importantes? Sais minerais e vitaminas, mas você pode ver aí no slide que está em cinza, porque a gente não vai ter como foco estudar isso hoje. E os que eu quero chamar atenção são carboidratos, lipídios e proteínas, que eles referem-se aos macronutrientes. É aquilo que basicamente a gente come em maior quantidade todo santo dia. E daí é muito comum também que os alunos sempre se questionem e questionem a mim, né, em sala de aula, coisas do tipo: mas professor, eu tenho que comer, eu sou obrigado a comer? Meu filho, você não é obrigado a nada. Ou melhor, tem uma coisa que você é obrigado, e fica até o final do vídeo que eu te conto o que é que você é obrigado. Eu sou obrigado a comer carboidrato, lipídio, proteína todo santo dia? Pô, eu tenho um monte de proteína no meu músculo, eu preciso de mais? Eu já tenho aqui, ó, tecido. Exige aqui um tecido adiposo, que vocês não estão vendo pelo enquadramento da câmera, considerável nessa barriga. E daí, a gente precisa consumir se já tem um estoque disso, né? Rony Weasley, meu corpo consegue fazer um composto a partir de outro? Eu poderia, por exemplo, porventura, transformar os açúcares que eu tenho no meu corpo em massa muscular? Ou então poderia pegar o estoque de lipídio e transformar em proteína? É uma possibilidade, né? E se eu tiver que escolher um desses 3 macronutrientes, lipídios, proteínas e carboidratos, qual dos 3 se mostra mais nutricionalmente vantajoso frente ao metabolismo? E é esse tipo de pergunta que eu quero ajudar você a responder hoje. Refletir, criatura, sobre isso é fundamental na faculdade, independe do curso que você faça. Pode ser saúde, pode ser fisioterapia, biomedicina, biologia, não importa. Entenda esse fluxo de interconversão dos nutrientes, desculpa, que isso vai te ajudar a entender qualquer coisa, porque tudo que eu vou falar agora, ele é básico para todos os seres vivos. A gente vai focar no estudo de seres humanos, mas isso independe, pode servir para um ou para outro, tá bom? Para que a gente possa responder essas perguntas com propriedade, a gente tem que ter em mente um conceito muito interessante, chamado de vias metabólicas pelos livros, mas também chamados de vias diabólicas
pelos alunos, temos o selo Umbridge de qualidade de matéria pentelha, mas isso não será um problema para você que estuda aqui no Herbologia e Poções, que a gente vai resolver esse problema agora, tá? O que seria uma via metabólica? Naquele esquema que a gente estava acompanhando, as vias metabólicas elas são simbolizadas, na verdade, né, por essas setas azuis e setas vermelhas aí que tem um fluxo, se você reparar. A gente tem nutrientes que são catabolizados e transformados em matérias, né, em subprodutos. A gente tem moléculas precursoras que são anabolizadas e transformadas em macromoléculas celulares, e essas setas dentro desse esquema aí vão simbolizar vias metabólicas. Então é sobre isso que a gente vai estudar no esquema de hoje, tá? Aqui do lado, o que você tem? Acompanha agora que esse esquema é muito maneiro, tá? A gente está olhando para um livro da Anita Marzocco, Bioquímica Básica, uma publicação maneiríssima. Anita Marzocco, acho que é daqui do Brasil, se não me falha a memória, do Instituto de Magia da USP, alguma coisa do tipo, tá? A Anita Marzocco, ela faz aí um mapa que simboliza um ser humano. Daí você vai pensar assim, mas professor, o meu corpo inteiro, ele tá marcado nesse quadradinho? Sim, criatura. Aqui eu tô pegando o Jacob do Animais Fantásticos, só para dizer que isso que tá aí do lado, esse esquema todo, reflete o corpinho do Jacob. E também vai refletir, de alguma maneira, o corpo de bruxos. O metabolismo de bruxo e de trouxa é muito similar, com exceção de alguns detalhes que a gente vai ver no futuro. Mas você pode aplicar isso que eu estou mostrando hoje, tanto para o corpinho da Queenie, quanto para o Jacob, quanto para o Dumbledore ou qualquer outra coisa, tá? Olha que interessante, a gente tem aí uma coisa que lembra muito alguma coisa do Google Maps, né? Não sei se você lembra, se você associa com o mapa, né? Você tem, por exemplo, lá em cima, carboidratos, proteínas e lipídios. Esses nomes grandes aí na parte superior, eles simbolizam alimentos que estão fora do seu corpo. Ou seja, no self-service, no shopping, nos banquetes de Hogwarts. Passou das setas para baixo, daí já está incluído o seu corpo propriamente dito. Então essa glicose, esses aminoácidos, esses ácidos graxos, eles já estão dentro do seu corpo, isso é importante. Você pode perceber ali embaixo uma rotatória, setas que sobem e descem, e hoje você vai aprender pela primeira vez a caminhar no mapa metabólico de uma maneira super fácil, lúdica, que você não vai esquecer nunca mais, confia em mim. Professor, esse mapa metabólico vale para tudo? Não necessariamente, como vocês podem ver aí, a gente está tendo um tronquilho ali no cantinho, e um mapa de vegetais, né? De alguns vegetais, podemos dizer assim, ou um mapa generalista no reino das plantas, né? Então é só para dizer que seres humanos e animais têm mapas metabólicos diferentes, seres humanos e plantas também, então você pode ter variação dos mapas metabólicos de uma espécie para outra. Tronquilhos, por exemplo, tem um mapa metabólico muito mais apropriado ao que a gente está vendo agora no slide. Então é só para te dizer, criatura, que a gente vai focar no mapa metabólico do corpo humano, mas existem outras possibilidades. Dependendo do curso que você faz, talvez você tenha que estudar outros, tá bom? O que eu vou desafiar vocês hoje, e a partir de uma brincadeira de um desafio, a gente vai aprender a caminhar nos mapas metabólicos, é de que maneira um nutriente pode se transformar em outro nutriente. Então eu vou pedir para que você faça parte de um desafio comigo, onde a gente vai ter que caminhar no mapa de via metabólica tentando transformar uma coisa em outra coisa. Vocês estão vendo agora um grande tabuleiro que é o nosso mapa metabólico, e para participar desse desafio a gente vai ter que cumprir certas regras. Que regras são essas, professor? A primeira regra é que existem setas nesse esquema que são de cores preta. E se você reparar, essas setas, elas têm ponta dupla. Elas simbolizam reações do tipo reversíveis. Uma coisa pode se transformar em outra coisa e vice-versa. Aqui eu tenho um exemplo, ó. Citrato, por exemplo, onde esse dedinho aponta, ele pode se transformar em isocitrato. E isocitrato, por sua vez, pode se transformar em citrato. Isso é uma reação reversível. Diferentemente das setas de cor vermelha. As setas de cor vermelha, elas simbolizam reações que são irreversíveis. A gente está vendo uma de piruvato sendo convertido a uma molécula super famosa que você vai ouvir sempre falar dela, se chama acetilcoenzima A, ou então acetil-CoA. Nessa reação do piruvato para o acetil-CoA, a gente tem uma reação que a gente considera como reação
irreversível. O acetil-CoA, ele não vai poder se transformar novamente em piruvato. Então, se você reparar, assim como numa rua ou numa avenida, existem setas de direcionamento que guiam o fluxo dos carros. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Você tem que respeitar essas setas na hora que for caminhar no mapa metabólico, tá bom? Uma outra regra desse nosso jogo é que você tem que fazer caminhos e percursos onde você não pode soltar 2 moléculas de CO2. O que é isso? Na verdade, não significa que você não pode soltar. Se você fizer um percurso no qual saem 2 CO2 do seu caminho, o seu corpo vai estar usando aquela matéria orgânica. Então, não faria parte da aula de hoje, porque hoje eu estou querendo converter uma coisa em outra coisa. Então, respeita isso. Evita, a todo custo, caminhos e trajetos que você tenha liberação de 2 gases carbônicos ao mesmo tempo. Ou um em seguida do outro, ou 2 no seu trajeto, ok? E por último, você tem que finalizar o seu trajeto e sua trajetória no ponto em que eu pedi. Eu vou te colocar num ponto de início e vou solicitar a gentileza de você caminhar até chegar num ponto final. E você foca e finaliza exatamente naquele ponto que eu solicitar. Eu vou te dar um instrumento, às vezes simbolizado por uma vassoura, às vezes uma coruja, uma trajetória e você vai comigo caminhar sobre o mapa, tá ok? Por exemplo, para responder a primeira pergunta, vamos dar uma olhadinha na tela. Você tem ali um questionamento se proteínas podem virar glicose. Às vezes é muito comum que os alunos perguntem assim: professor, às vezes tem uma dieta que me permite comer muita proteína, mas que não me deixa comer carboidrato, não me deixa comer sacarose, glicoses e outras coisas. O meu corpo consegue transformar proteína nesses compostos? Vamos dar uma olhadinha aqui na tela para a gente responder esse questionamento. Eu estou colocando 2 vassouras ali para te dizer que sim, é possível que uma proteína possa virar glicose. A maneira com que o corpo tem de fazer isso é bem simples. Primeiro ele tem que ingerir proteína e está lá em cima, perto da vassoura, o local de ingestão. Pode ser uma carne, pode ser vegetais que tenham proteína, pode ser um pedaço de queijo, um copo de iogurte ou qualquer coisa do tipo. Repara que uma das vassourinhas, ela vai descer, ou seja, aquela proteína vai ser quebrada em aminoácidos diferentes, como a alanina. A alanina vai ser convertida em piruvato e o piruvato, por sua vez, vai se converter em glicose. Viu que simples? A gente tem, na verdade, um desdobramento de reação química. Uma resposta para essa pergunta seria essa. Sim, proteínas trazem consigo vários aminoácidos diferentes. Esses aminoácidos, por sua vez, como a alanina, e reparem que a Anitta Marzocco coloca 4 aminoácidos para simbolizar todos os aminoácidos que moram naquela rua. Então a gente tem, por exemplo, alanina, cisteína, glicina e serina. Esses aminoácidos podem sim ser convertidos em piruvato. Piruvato é uma molécula que mora dentro do seu corpinho e 2 piruvatos podem se juntar para futuramente montar uma molécula de glicose. Então o que a gente aprende com isso? Que sim, proteínas podem se transformar em glicose dentro do meu corpo. Tem uma segunda vassoura ali que é para te mostrar uma coisa também interessante. Não tem um caminho apenas pelo qual proteínas podem virar glicose, tem um segundo. Verifica se você acompanha comigo o raciocínio. Algumas proteínas têm dentro de si ácido aspartico ou aspartato. Esse aspartato, por sua vez, ele pode se desdobrar e virar oxalacetato. De oxalacetato ir para piruvato e de piruvato, por sua vez, ir para glicose. A gente teve uma reação química do oxalacetato para piruvato liberando um CO2. Um CO2 está permitido. O que não está permitido é liberar 2 CO2, porque daí o corpo estaria usando energia e não transformando uma coisa na outra. Nesse caso, o oxalacetato pode virar piruvato e piruvato pode subir para a glicose. Se você reparar, a gente respeitou as setas todas de mão dupla, então a gente pode caminhar por setas pretas. Então uma segunda resposta seria que sim, um outro jeito, uma outra maneira que tem do seu corpo transformar carnes, vegetais ricos em proteína, leite e tantos outros alimentos, é fazendo esses 2 trajetos, até com que proteína se transforme numa glicose. Uma segunda pergunta, e agora eu tirei as vassouras e disponibilizei 2 corujas lá do Corujal de Hogwarts para te dizer o seguinte: eu consigo, por um acaso, transformar proteínas em ácidos graxos?
Só para te lembrar, ácidos graxos são moléculas que você armazena em tecido adiposo, geralmente na sua barriga, no seu culote, nos seus flancos, que é essa pochetezinha aqui não dá para mostrar, mas que fica aqui do lado da sua barriga, em tantos lugares do seu corpo. A gente armazena gordura. Será que tem como uma proteína se desdobrar e se transformar em ácido graxo? Vamos acompanhar isso. A primeira resposta, obviamente, eu já te digo que sim. Justamente por isso que eu já te coloquei duas corujas ali, que é para simbolizar que tem duas maneiras de fazer isso, tá? A primeira delas, vamos acompanhar. E eu sugiro até que você já comece a pensar aí de que maneira que dá para seguir até o caminho do ácido graxo. A proteína, por exemplo, a primeira coruja vai fazer esse percurso. Ela vai pegar alanina, ou seja, uma proteína tem esses aminoácidos que por sua vez viram piruvato, de piruvato seguem para acetil e acetil-CoA sobe a seta até se transformar em ácido graxo. As proteínas podem conter 20 aminoácidos diferentes, na verdade podem conter no máximo 20 aminoácidos, dependendo do grupo vegetal, talvez não tenham todos, mas quando essa coruja faz esse percurso, a Anitta Marzocco está querendo dizer o seguinte: sim, proteínas podem trazer aminoácidos como a alanina, que é a primeira ali da fileira. Essa alanina vai ser convertida em piruvato, o piruvato vai ser convertido em acetil-CoA e diferentes acetis-CoAs vão subir por uma via metabólica até chegar lá em ácido graxo. Olha que interessante, já te adianto que sim, dá para transformar a proteína em gordura. Mas não é só esse jeito, tem um segundo caminho e a segunda corujinha está aí para mostrar para a gente. Reparem que numa segunda trajetória, a isoleucina, leucina, lisina e fenilalanina podem ser convertidas em acetil-CoA. E esse acetil-CoA pode subir pela mesma via metabólica e virar ácido graxo. Meu amigo, existem dois jeitos de transformar a proteína em ácido graxo no seu corpo. É importante falar sobre isso porque as pessoas pensam que não tem como engordar comendo carne, ou não, proteínas, whey protein, BCAA não engorda. Engorda. Então não adianta muito você ficar fingindo que está tomando whey protein, postando foto no Instagram e depois ir assistir seriado e maratona de séries e não ir para academia malhar. Porque sim, excesso de proteína no seu corpo, ele pode ser desviado sim para a produção de gordura. É claro que aquelas dietas como dieta cetogênica, do Dr. Dukan e tantas outras dietas que deixam você comer muita carne, também são dietas que cortam muito o nível de carboidrato. E isso é uma condição diferente do que a gente está falando aqui. Aqui a gente está falando de uma pessoa que está comendo todos os alimentos de uma só vez e não está passando por uma dieta, porque isso pode mudar em dietas especificamente. Resumindo, comer carne em excesso, meter o pé na jaca quando você vai num rodízio de carne, pode te render gordura extra. Então você fica de olho nisso e avisa quem está no entorno, tá bom? E para responder a próxima pergunta, agora eu vou colocar aí para você um chapéu seletor, que vai te ajudar a responder o seguinte questionamento. Se eu comer glicoses em excesso, eu consigo transformar essa glicose que está excessiva em ácido graxo? Meu corpo consegue fazer essa bruxaria? Filho, se você parar para pensar um pouquinho no que eu estou te perguntando, você vai responder que sim. Quando a gente come chocolate adoidado ou come tortas e bolo de cenoura com calda de chocolate, por exemplo, a gente pode engordar. Então isso é uma possibilidade. Só que não basta a gente dizer que sim. A gente na faculdade, quando está estudando, tem que entender o porquê das coisas. Então agora eu vou te mostrar como o açúcar pode se desdobrar no seu corpo até virar gordura. Acompanha. Aquele chapéu seletor ali, a meta dele vai ter que ser, chegar até aquele retângulo contendo ácido graxo. De que maneira que ele pode fazer isso? Uma glicose pode descer, se transformar em piruvatos, o piruvato pode ir para acetil-CoA e o acetil-CoA pode subir para ácido graxo. É quase como uma via expressa, meu filho, um metrô. Excessos de açúcar, sim, sempre vão produzir gordura. E isso é o que deixa geralmente as pessoas chateadas, porque elas gostariam de comer muito açúcar e não engordarem. Mas bioquimicamente não tem o que fazer. Glicose, piruvato, piruvato acetil-CoA e acetil-CoA ácido graxo, desse jeito. E para responder se carboidratos podem virar proteínas, a gente vai usar um
Mapa do Maroto, dá uma acompanhada aí. Eu consigo, por exemplo, transformar um carboidrato, um açúcar que eu comi em proteína, professor? A resposta... não. Nesse momento você fala assim, como não? Que absurdo, tem como fazer esse trajeto. Eu já estava descendo ali, ó, glicose, piruvato, indo para os aminoácidos. Vamos responder isso daí. Inclusive assustou até a Hermione, que é uma garota inteligente. Então não se assuste, porque isso confunde mesmo as pessoas. Olha que interessante. Você pode até sugerir o seguinte, professor, eu desço com o mapa do Maroto, eu vou ali, ó, para piruvato, depois de piruvato, eu caminho mais um pouquinho, subo para os aminoácidos. Criatura, carboidratos podem até ser metabolizados e transformados em aminoácidos no seu corpo. Só que só isso. Para fazer, por exemplo, uma proteína verdadeira, uma proteína animal como a do seu corpinho, a gente precisa de 20 aminoácidos diferentes. E a gente está vendo aí no esquema que carboidratos só podem se desdobrar em alguns deles. Então repara que são duas perguntas diferentes. Carboidratos podem se transformar em aminoácidos? A resposta seria sim, existe metabolismo no nosso corpo que consegue. Mas aminoácidos podem se transformar em proteínas? Daí a resposta seria não, não é possível. Inclusive, se você parar para pensar, isso seria o sonho da humanidade. Já pensou que delícia você comer doce pra caceta e isso virar proteína? Não faz sentido esse questionamento. Então, por mais que vocês tenham aprendido a andar no mapa, entendam que eu consigo chegar no máximo até aminoácido e não proteína, tá bom? Uma outra pergunta muito interessante que os alunos fazem é o seguinte, professor, e gordura dá para virar açúcar? Sinto te informar, mas a resposta é não. Algumas pessoas perguntam assim, professor, mas olha, tem como andar no mapa ali, rodando aquela rotatória e chegando até em açúcar. Mas vamos ver o que pode acontecer se a gente fizer esse percurso. Aquele ovinho ali, que é o do torneio tribruxo, né? Ele pode, por exemplo, estar em ácido graxo, o seu corpo transformar para acetil-CoA. A acetil-CoA começa a rodar, essa rotatória chamada de ciclo de Krebs, solta um carbono, caminha mais um pouquinho, solta outro carbono. O que você não pode se esquecer é que se soltar 2 CO2, você vai ser consumido, e o ciclo de Krebs, ele é um ciclo que mata a matéria orgânica, oxida a matéria orgânica, então a gente não pode fazer essa rotatória aí. A gente tem que evitar a todo custo no exercício de interconversão de nutriente, fazer a rotatória, tá beleza? Próximo questionamento, e já está acabando, né, as últimas perguntas, lipídios podem virar proteínas? Antes de você olhar para o mapa, é só raciocinar no que eu estou te perguntando. Será que se você comer aquela banhazinha, aquela gordurazinha do bacon, dá para isso se transformar em proteína no seu corpo? Será que se eu beber azeite, o azeite pode virar músculos? Se você parar para pensar, não é possível. É bem simples. Poxa, eu não posso comer gordura e isso virar proteína. Realmente não é possível. O mapa, eu coloquei ali a taça, né? Falando em torneio tribruxo, a taça do torneio tribruxo vai te mostrar. Repara que lipídio não pode ser convertido em proteína, mas lipídio dá até para virar de alguma maneira um aminoácido. Vamos acompanhar com relação a isso. A taça pode até descer para virar acetil. De acetil-CoA, rodar mais um pouquinho até isocitrato alfa-cetoglutarato e depois pegar um desvio para virar um aminoácido chamado ácido glutâmico ou glutamato. Ou seja, dá para fazer com que algumas partes do lipídio sejam convertidos em aminoácidos, mas para fazer uma proteína eu vou precisar dos 20 e não dá para pegar, por exemplo, todos os aminoácidos e fabricá-los a partir de lipídios. Então a resposta é não. Outra coisa que a gente vai observar nesse esquema, que eu acho muito maneiro, é que dá para reparar quais são os aminoácidos naturais e quais são os aminoácidos essenciais. Eu acho que na altura do campeonato que você tá, você já deve ter aprendido que aminoácido natural são aminoácidos que a gente fabrica espontaneamente dentro do nosso corpo. E aminoácidos essenciais são aminoácidos que a gente não fabrica e por isso a gente precisa buscar lá no mundo de fora, na comida que a gente se alimenta, na comida do self-service, no alimento que está no mercado e por aí vai. No esquema a seguir, você pode observar que os aminoácidos naturais são os aminoácidos da primeira coluna, da segunda coluna e da última coluna, porque essas 3 colunas podem ser feitas a partir de precursores que estão dentro do seu corpinho. Quem é aminoácido essencial, professor? Os aminoácidos da terceira coluna, porque se você reparar, não tem nada de dentro do seu corpo que possa ser transformado neles. Apenas
podem vir do lado de fora, ou seja, apenas podem vir pela alimentação. Então fica de olho nisso, porque essa é a explicação bioquímica do que de fato são aminoácidos naturais e essenciais. Resumindo a nossa tabela de interconversão, a gente tem o quê? Que proteínas podem virar carboidratos e ácidos graxos, carboidratos podem virar apenas ácidos graxos e lipídios não podem virar ninguém. Ou seja, se existe um alimento que você tem que comer e é sagrado para você ingerir, adquirir todo santo dia, é proteína. Independe se é uma proteína de origem animal ou uma proteína de origem vegetal. Mas as proteínas, elas são metabólicas e bioquimicamente muito favoráveis, porque você consegue da proteína extrair aminoácidos, da proteína confeccionar açúcares e da proteína também fazer lipídios. Por isso que as dietas de restrição geralmente te deixam comer apenas proteínas. Se liga nisso. Eu espero que você tenha gostado da aula de hoje, te espero nos próximos vídeos, porque a gente tem muita coisa ainda para estudar. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no Herbologia e Poções, ativa o sininho de notificação para que eu possa sempre te avisar quando chegar material novo aqui. Te vejo na próxima aula. Até mais!